noite a todos. Meu nome é Margarete Catalão. Eu sou trabalhadora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e estou aqui esta noite para mais um estudo do Evangelho com Jesus. O estudo dessa noite tem como tema o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 4. O capítulo 19, ele tem como título A Fé Transporta Montanhas. E o item 4, ele pertence a um subtítulo deste capítulo que se chama Poder da Fé. Nós também estudaremos o livro Caminho da Perfeição, capítulo 10, item 3, da nossa irmã Teresa d'Ávila. Mas antes, vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Deus, Pai maior, querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, trabalhadores do bem, nossa irmã Teresa d'Ávila, nossos irmãos Rafael, Birajara, Francisco de Assis e todos os espíritos amigos que nos orientam, que nos amparam. Agradecemos mais uma vez, Senhor, pelo estudo dessa noite. Agradecemos pela oportunidade de estudo, de conhecimento, de aprendizado. E rogamos a vós, Mestre, que nos intua, nos instrua, nos auxilie nas nossas reflexões, para que possamos, Senhor, também aplicar essas reflexões no nosso dia a dia. Pedimos a vós também, Jesus, que dê permissão para que iniciemos o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. O capítulo 19, item 4, do Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Então, quando eu li esse item, eu li a primeira frase quando Kardec fala assim: cumpre não confundir a fé com a presunção. E aí eu me perguntei, o que seria presunção, Qual a definição de presunção? E aí, segundo o dicionário Michaelis Online, presunção seria conjectura ou suposição que se tome como verdadeira, avaliação muito favorável que alguém tem de si próprio, arrogância, cachaço, orgulho, pomada, vaidade, confiança exagerada no próprio valor ou em si mesmo, empáfia, pretensão, suficiência. Então, quando Kardec diz cumpre não confundir a fé com a presunção, ele diz o seguinte, que a gente não deve confundir a fé com a confiança em si mesmo, com a arrogância, com o orgulho, com a fé exagerada no próprio valor. Mais adiante, no mesmo item, Kardec diz o seguinte: a verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Então, Kardec nos explica aqui que a verdadeira fé, ela se origina da humildade, É aquela fé que deposita sua confiança em Deus, a fé baseada em Deus. E que dentro dessa fé, a gente se coloca como instrumento da vontade de Deus, porque a gente sabe que nada pode sem Ele. Então, aqui ele fala da vontade divina, A verdadeira fé, ela não se baseia na fé em si próprio, na confiança em si próprio, ensina a confiança em Deus. E a gente acredita
em Deus e confia que Ele sabe o que é melhor para a gente, que Ele sabe o que é bom e o que é mal. Então, toda vez que a gente pretende fazer algo, ou que a gente estiver passando por uma dificuldade, um problema, né, lutando, agindo para sair de alguma situação, ou que a gente esteja pretendendo realizar alguma ação, né, essa fé que nos motiva nas nossas realizações, no que a gente precisa fazer ou precisa passar, ela tem que ser baseada na confiança em Deus. Né? Essa fé nos dá segurança para enfrentar tudo que vier, né? Porque a gente sabe que tudo que acontece conosco é pela vontade de Deus. Né? Então, essa fé, ela se baseia na segurança em Deus, é a verdadeira fé, segundo Kardec. E aí Kardec, mais adiante, ele diz o seguinte: por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Então, baseada na verdadeira fé, é que os espíritos vêm em nosso auxílio. Então, toda vez que nós temos fé baseada em Deus e não em nós mesmos, né? Não aquela fé arrogante, aquela fé prepotente, né? Vaidosa, baseada apenas no que nós podemos fazer, mas sim na vontade de Deus, na segurança que Deus nos dá. Toda vez que nós temos essa verdadeira fé, os bons espíritos, eles nos vêm auxiliar, né? Eles nos vêm em auxílio, né? Porque os bons espíritos sempre estarão agindo segundo a vontade de Deus, né? Então, toda vez que nós nos colocamos como instrumentos da vontade divina, os bons espíritos, eles nos vêm em auxílio. E a gente tem que confiar nisso, né? A gente tem que confiar que os espíritos nos auxiliarão, porque essa é a vontade de Deus, né? Porque nós nos colocamos como instrumentos da vontade divina. Mais adiante, no mesmo item, Kardec fala o seguinte: a presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Então ele fala que aqui a presunção, ela é mais orgulho do que fé, né? É aquela fé que a gente tem na gente mesmo, aquele orgulho, aquela vaidade, né? Então essa presunção, ela mais cedo ou mais tarde, ela faz com que a gente passe por uma decepção, porque a gente sofra uma decepção, uma frustração. Por quê? Porque essa fé é uma fé vazia, é uma fé que não tem a vontade de Deus, não tem a confiança em Deus como base. Então, toda vez que a gente age por vontade própria, toda vez que a gente age baseado na nossa confiança em nós mesmos, nós corremos o risco de frustrações, de decepções, né? Por quê? Porque aí a gente vai estar agindo conforme a nossa vontade, não a vontade de Deus. A gente não vai estar colocando a vontade de Deus em primeiro lugar, né? Então, essa fé é uma fé que não tem Deus como motivador. Ele tem a nossa vaidade, o nosso orgulho, né? E tudo que vem da vaidade e do orgulho, no futuro sempre dá errado, né? A gente já tem esse entendimento de que tudo que é baseado na vontade, no orgulho, dá errado, né? No livro Caminho da Perfeição, nossa irmã Teresa d'Ávila, ela vem falando o seguinte no item 3 do capítulo 10. Aqui pode entrar a verdadeira humildade, porque esta e aquela virtude parece-me que andam sempre juntas. São duas irmãs que não há para que separá-las. Quando ela fala aqui da humildade e de outra virtude, a outra virtude a que ela se refere é o desprendimento de nós mesmos, né? No caso, o desapego de nós mesmos. Porque no item anterior ela fala disso. Inclusive, o capítulo 10 fala sobre o desprendimento de nós mesmos. E aí ela vai seguindo o raciocínio dela nesse item.
Não são estes os parentes de que eu aviso se afaste, se não os abracem e as amem, e nunca se vejam sem elas. Ó soberanas virtudes, senhoras de todas as coisas, imperatrizes do mundo, libertadoras de todos os laços e embaraços postos pelo demônio, tão amadas do nosso ensinador Cristo, que nunca um instante se viu sem elas. Quem as tiver, bem pode sair a pelejar com todo o inferno junto e contra todo o mundo e suas ocasiões. Não haja medo de ninguém, que o seu reino é o dos céus. Não tenha quem temer, porque não se lhe dá nada de perder tudo. Nem a isso tem por perda. Só teme descontentar a seu Deus e suplicar-lhe que a sustente nelas para que as não perca por sua culpa. Então, nossa irmã aqui diz, né, que a fé baseada na humildade, no desprendimento de si mesmo, né, ela é a verdadeira fé. Quem tiver essa fé, ela até menciona aqui, pode pelejar contra todo o inferno junto e contra todo mundo e suas ocasiões, né? Aqui a gente pode entender como inferno, como as situações que a gente passa na vida, né? Aquelas situações mais difíceis, né? As situações que a gente tem que enfrentar na vida. Então, quem tem a verdadeira fé baseada no desprendimento de si mesmo e baseada na humildade, pode enfrentar qualquer situação, né? Tem essa confiança, essa coragem para enfrentar qualquer situação. Não haja medo de ninguém, que é seu o reino dos céus. Então, a pessoa que tem essa fé não precisa ter medo, né? Porque está junto de Deus, porque seu é o reino dos céus, né? E aí ela diz aqui também que a única coisa que teme quem tem a verdadeira fé é descontentar a Deus. Então, assim como nosso irmão Kardec diz aqui no item 4, que quem tem a verdadeira fé se coloca como instrumento da vontade divina, nossa irmã Teresa d'Ávila também diz que quem tem a verdadeira fé só teme descontentar a Deus. Então, os dois aqui dizem o seguinte, que a única coisa que teme quem tem a verdadeira fé é não fazer a vontade de Deus, é ir contra as leis divinas, né? Aqui a gente pode até entender dessa forma, que a única coisa que quem tem a verdadeira fé teme é de desrespeitar as leis divinas, né? E aqui ela também fala o seguinte, que nós devemos suplicar a Deus que sustente essas virtudes em nós, a virtude da humildade e do desprendimento de nós mesmos, né? Considerando que elas não são conquistas realizadas. Ela fala isso no texto para que a gente peça a Deus para que conserve em nós a humildade, o desprendimento de nós mesmos, porque ela sabe que em algum momento a gente pode se perder no caminho e se desapegar dessas virtudes. Então, ela não considera essas virtudes como conquistas. Ela entende que nós temos que estar o tempo todo buscando essas virtudes e pede a Deus que nos auxilie a buscar essas virtudes e a buscar a verdadeira fé, né? Então, dessa forma, a verdadeira fé de que falam Allan Kardec e Teresa d'Ávila é a fé baseada na humildade, no desapego, onde Deus é o único motivador. Quem possui essa fé sabe que suas realizações são fruto da vontade de Deus e que a espiritualidade amiga age em auxílio daqueles que possuem essa fé, né? Então, a espiritualidade amiga está junto daqueles que possuem a verdadeira fé, porque eles estão realizando a vontade de Deus, estão tendo fé baseados na confiança em Deus. Então, toda vez que a nossa fé se baseia na confiança em Deus,
A espiritualidade amiga nos assiste, nos orienta, nos auxilia, né? Então, meus amigos, é como o desejo de que nós cultivemos essa verdadeira fé baseada na humildade e baseada no desprendimento de nós mesmos, é que nós encerramos o estudo dessa noite. Mas antes, vamos fazer a nossa prece final. Senhor Deus, Pai maior, querido Mestre Jesus, queridos amigos e irmãos espirituais, trabalhadores do bem, nossa irmã Teresa Dávila, nossos irmãos Rafael, Birajara, Francisco de Assis, agradecemos mais uma vez, Senhor, imensamente o estudo dessa noite. Rogamos a vós, Senhor, que nos auxilie, Pai, no cultivo da verdadeira fé, Jesus. Pedimos a vós, Senhor, que nos auxilie a colocar em Deus toda a nossa confiança, Senhor, e agirmos sempre com a segurança de que com Ele nada nos faltará, de que Ele sabe o que é melhor para nós. E assim, Senhor, com esse sentimento, com essa súplica, nós pedimos a vós, Jesus, que permita que encerremos o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, estamos encerrando o estudo nessa noite e eu desejo a todos uma noite de paz, de harmonia, de tranquilidade, tá? E fiquem em paz. Até a próxima.